Eduardo Cunha. A apuração envolve repasse de valores pela JBS e a parlamentares em troca de apoio à eleição de Cunha à presidência da Câmara em 2014. O caso está na PGR desde setembro de 2018, fez um ano agora. E ainda o Renan Calheiros, todos notáveis da República, né? Caso investigava pagamento de propina por meio de dinheiro desviado de contrato para a construção de navio sonda. O caso ficou quase um ano na Procuradoria e depois disso foi arquivado. Então, um beijo, né, da Dodge, aí, depois que ela perdeu a condição de se reeleger, porque ela houve uma lista tríplice, ela colocou o nome dela para a reeleição, para a recondução ao Bolsonaro, mas Bolsonaro não quis, e, na verdade, foi indicado um outro, né, que nem da lista tríplice participava, porque essa lista tríplice é pirata. Não existe nenhum condicionamento legal para a lista tríplice na escolha do Procurador-Geral da República. Então, como muita gente pode achar que essa lista tríplice é legal, quero deixar bem claro que não há nenhuma legalidade, nenhum condicionamento legal ao presidente da República para escolher. O único condicionamento legal para a escolha da chefia da Procuradoria-Geral da República é que ele seja da carreira, seja procurador, seja o que for lá da Procuradoria-Geral da União, e não só da PGR, né? Tem várias procuradorias, e com idade mínima de 35 anos. Dentro deste escopo, o presidente pode escolher qualquer um. Então, essa lista tríplice foi uma iniciativa dos procuradores, uma iniciativa corporativa, como se dissesse, a Procuradoria pertence a nós. A Procuradoria pertence à sociedade brasileira que elegeu um presidente, e este presidente, com o respaldo da sociedade brasileira, vai escolher, ele já escolheu, no caso, estou falando aqui em termos de tese, conceitualmente falando, né, um procurador da República. E por falar em Dodge, que às vésperas de sair, mandou arquivar trechos daquela delação do Léo Pinheiro, que, como consequência, 6 procuradores renunciaram aos seus cargos na Lava Jato, foi confirmado. Fachin arquiva trechos da delação de Léo Pinheiro. O relator da operação da Lava Jato, Edson Fachin, arquivou trechos da delação premiada pelo ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que mencionavam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, e um dos irmãos do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Queremos acreditar que não foi por causa dos nomes envolvidos o arquivamento, mas por alguma questão técnica, né? Segundo o Estado apurou, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, alegou ao Supremo que, nesses casos, não havia elementos suficientes para justificar a abertura de uma investigação. Bom, isso é possível, né? A gente tem que levar em consideração que nem tudo que vem lá dos procuradores, muitas das coisas até, né, se lembrando disso, que às vezes a gente fica, puxa, Dallagnol e os procuradores não são deuses, são falíveis também. É bom lembrar que muitos dos pedidos dessa equipe lá da Lava Jato, ao longo do tempo, muitos foram negados pelo juiz Moro. Então, tudo bem, os caras fazem a investigação, têm o seu convencimento e levam ao juiz. E o juiz, é assim que funciona, né? E o juiz tem que ter o seu convencimento. Em vários dos casos, Moro foi contrário aos requerimentos, às petições dos procuradores lá da Força Tarefa da Lava Jato. Então, isso é completamente normal. Às vezes, a gente quer enxergar, puxa, mas não é porque tem o nome do irmão, do Toffoli. Olha, o Toffoli é o Toffoli, o irmão do Toffoli é o irmão do Toffoli. E, por falar em irmão, a Força Tarefa, que não é de Curitiba, né, lá de São Paulo, da Lava Jato, que recentemente apresentou uma denúncia contra Lula e o seu irmão por recebimento de propina, não foi acatado pela Justiça. O juiz disse que não havia elementos para a abertura de um processo contra os dois. Não aceitou a denúncia. Então, a denúncia morreu, foi arquivada, aquele caso de Lula e do seu irmão. O irmão ficou recebendo uma grana durante muito tempo. Então, a gente quer acreditar... O juiz não está dizendo que
não tem alguma coisa errada ali, porque todo mundo de bom senso vai achar que a empreiteira não deu a grana lá para o cara ser um cara trabalhar de forma graciosa, de forma gratuita, pelos belos olhos do rapaz. Obviamente que não. Mas o problema não basta ter esse indício, você tem que ter algumas provas, pelo menos iniciais. Ou, por outro lado, né, e isso aqui é o bom da justiça e da democracia, por outro lado, os procuradores dizem que o juiz cometeu erros graves na avaliação da denúncia apresentada por eles e vai recorrer. É bom, é assim que funciona. É a primeira instância, os procuradores apresentaram a denúncia, o juiz achou que não havia nenhum problema com aquele dali, não aceitou essa denúncia, e os procuradores, irresignados com a atitude do juiz, vão à segunda instância. Aí nós teremos o tira-teima. Lá, o TRF, né? Não sei qual é, porque o TRF4 a gente está acostumado a falar, é lá do Sul, né? E julga Porto Alegre, onde está Curitiba, e também Santa Catarina, né? Florianópolis. Pois bem, vai para o segundo juiz e só então a gente vai saber. É assim que funciona a democracia. Não é, meu caro Newton? Meu querido. Nós vemos aí como as coisas às vezes acontecem e até de uma maneira esquisita, né? A Raquel Dodge está saindo e saiu atirando para todos os lados. Eu acredito que algumas das decisões, dos atos por ela praticados nos últimos meses vão ser revistos pelo novo Procurador-Geral da República, o Aras, e é com muita expectativa que se aguarda ele se sentar na cadeira de Procurador-Geral da República, porque eu acredito que ele vai ter a oportunidade de mostrar para muitos daqueles que procuraram manchar o seu conceito, denegrir a sua imagem, é a grande oportunidade dele mostrar que ele vai agir, atuar republicanamente à frente de uma posição tão importante para o cumprimento da justiça no nosso país, porque a Procuradoria da República ela toma decisões muito importantes que refletem no judiciário brasileiro e que refletem na vida de todos nós, de maneira que é com muita expectativa que nós vemos e esperamos e aguardamos a posse do novo Procurador-Geral da República. Ontem o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, já voltou para casa, já está em Brasília. Então, graças a Deus, as coisas estão retomando a normalidade. Não que não estivessem, mas o presidente estava cuidando da sua saúde. É lógico que ainda não assumiu a presidência, mas o fato de ter voltado para casa, isso é muito importante, é muito positivo, e certamente ele vai se fazer presente na posse do novo Procurador-Geral da República, Luciano Kleber. Bom dia para o Haroldo Braga, mandando bom dia a todos, chamando o programa Top. Bom dia para o Osmar Mesquita, e também o pessoal que está entrando aqui na live, Lesbão Castro, Marcos Gildo, Sabrina Carcará, Regina Sena e o Vinícius Chaves. Muita gente já tinha entrado, né? Já é a terceira vez que eu reingresso no Facebook, mas agora parece que estabilizou. Pois bem, o nome do juiz é Ali Mazloum, nome aí, né? E ele foi duro na resposta dele. O juiz Ali Mazloum, da 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo, rejeitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu irmão José Ferreira da Silva, o Frei Chico. Os dois eram acusados de corrupção passiva por supostas mesadas da Odebrecht, que totalizariam mais de R$1 milhão. O magistrado disse não haver provas de que o petista soubesse dos pagamentos e considerou que a denúncia não possuía elementos mínimos para configurar o crime, não havendo justa causa para a abertura da ação penal. Olha o que ele vai dizer agora. Ao avaliar a denúncia como inepta, o juiz, quer dizer, boba, né? O juiz afirmou não seria preciso ter aguçado o senso de justiça, bastando de um pouco de bom senso para perceber que a acusação está lastreada em interpretações e um amontoado de suposições. Realmente não pode ser assim, né? A decisão se estende a outros 3 executivos da empreiteira, que eram acusados de corrupção ativa. Marcelo Odebrecht,
Emílio Odebrecht e Alexandrino de Sales Ramos Alencar. São os dois polos, né? Lula e o irmão estavam recebendo a grana, receberam, né? E os outros três pagando. Receberam, mas o juiz disse que não tem nada aí para dizer que Lula soubesse, né, dessa história. A denúncia do MPF indicava que entre 92 e 93, Lula teria sugerido que Odebrecht contratasse o seu irmão para lidar com inúmeras greves e manifestações que vinham tomando o setor petroquímico. Ainda segundo a Procuradoria, em 2002, época em que Lula assumiu a presidência, a empreiteira entendeu por bem rescindir o contrato de consultoria que tinha com o Frei Chico, mas optou por continuar pagando informalmente o sindicalista. E por aí vai. A Força Tarefa da Lava Jato, em São Paulo, disse haver erros graves na decisão da 7ª Vara Federal Criminal. Informou que vai recorrer ao TRF3. Pronto, aí. É o TRF3, confiando que a rejeição será revertida. Pois bem, Bolsonaro voltou, como você falou, já deu entrevista ontem na Record, e lá ele reafirmou as palavras do filho, do Carlos, dizendo que o Carlos está correto. Aí tem uns canalhas, ainda hoje eu vi esse tipo de canalice numa coluna do jornal O Povo, um publicitário. Não tem muito apego com o fato jornalístico, né? Publicitário é o contrário, né? Enquanto o jornalista se apega aos fatos, né? O publicitário usa os fatos para fazer a sua distorção e conseguir seus objetivos mercadológicos, né? Nada contra, cada um tem a sua função. Aí o publicitário diz, repete uma asneira, ou ele não leu direito, ou ele quis que assim fosse, né? Dizendo que não se consegue fazer mudança pela democracia. Está longe daquilo que disse o Carlos. Ele disse que é óbvio que acontecem as mudanças. Por isso que eu digo que está longe. O seu pai vem fazendo mudanças dentro do regime democrático. Várias mudanças já aconteceram. O que o Carlos disse é que não se faz a mudança na velocidade desejada. E Bolsonaro disse isso ontem. Ora, se eu estivesse na Coreia do Norte ou em Cuba, já teria feito todas as reformas, sem precisar ouvir o parlamento. Porque é assim que funciona nas ditaduras. Você não ouve ninguém. É a vontade do ditador. Então, ele quer no outro dia, já está acontecendo. Então, está correto. Agora, essa canalice, né? Eles optam por omitir essa expressão que é fatal, é crucial para o entendimento. Na velocidade almejada, né? Almejada, né? Não se consegue fazer mudança na velocidade almejada. Porque na democracia, essa coisa chata, que é você negociar e para lá, para cá, é muito chato, realmente, o regime democrático. Mas não tem nada melhor, né? Essa chatice é necessária, até para o amadurecimento das ações que se quer tomar. Então, você quer fazer uma mudança. Vai que essa mudança está muito boa na sua cabeça, mas está só na sua cabeça a bondade? Então, houve outro lado. Não é bem assim que funciona, né? Há muita chantagem, né, por trás dessas mudanças. E por falar nisso, chantagem, está muito claro que o presidente está recebendo chantagem. E, obviamente, estão usando os filhos para chantagear o presidente. O presidente tem cuidado, porque se ele aceitar, é como qualquer chantagista na vida real, quanto na política, né? Na política também é vida real, né? Mas, às vezes, o pessoal faz disso uma ficção. Porque quando você cede à chantagem, o chantagista vai querer mais de você. Então, uma hora, os caras podem trair Bolsonaro. Estão falando aí de um acordão e estão criticando muito o Flávio, porque o Flávio tem atuado contra essa CPI da Lava Toga, que eu também não vejo muito sentido. Eu também comungo do mesmo sentimento de que tem muita coisa errada lá no STF. Mas se você não tiver um objeto determinado, que é o que diz a lei, logo que essa CPI fosse aberta, já o próprio STF derrubaria. O Gilmar Mendes disse isso muito claramente. Porque a falta de um objeto determinado é o que diz a lei. Então, como quem manda na lei é o STF, uma coisa contra eles, é óbvio que eles vão derrubar. Então, essa CPI vai servir só para conturbar
o ambiente político, que já não é dos melhores. Então, eu sou contra tanto essa da Lava Toga, eu acho, comungo do mesmo sentimento. Volto a repetir. É preciso realmente investigar. Mas nós precisamos de elementos mais fortes para isso. Porque do jeito que está, e foi o que o Olavo de Carvalho disse, eu já dizia isso antes, né? É barrada, não vai para frente, vai só tumultuar, vai só jogar fogo, não vai ajudar em nada. E aí vira ali, o foco todo vai virar essa CPI. E o foco hoje que nós precisamos é das mudanças. Vamos primeiro fazer essas mudanças que o país precisa. Aliás, precisa de todas essas mudanças. Mas não dá para fazer, como bem disse o Carlos, na velocidade que se almeja, foi o verbo que ele utilizou, dentro de um regime democrático. Porque senão, se eu fosse um ditador, chegava, destituía os ministros do STF. Vocês são um bando de ladrões corruptos, hipócritas, estão fazendo um péssimo serviço à sociedade brasileira. E colocava para fora. Mas não é assim que funciona. Não é assim que se esfola um bode, na expressão que o Newton usou outro dia. Não é assim. Então, é a outra coisa asquerosa, é essa CPI, para discutir a Vaza Jato. E pode ter certeza, todas essas CPIs, seja a Lava Toga, seja a Vaza Jato, seja a CPI da fake news, todas essas CPIs, que pode dizer que a sociedade que quer entender, serão usadas contra o governo. Não sejamos ingênuos. Os políticos querem alguma brecha para atacar este governo. O PT está morto, o Ciro está esperneando, até mostrando isso, que o PT morreu quando atrelou o seu destino ao presidiário, que enquanto não sair dessa agenda, o PT realmente não vai poder colocar a cabeça para fora. E algumas vertentes dentro do próprio partido já estão compreendendo isso daí. Então, eles não têm, de tudo que foi feito até agora, quem é o cara que vai bater Bolsonaro ou o seu candidato nas próximas eleições? Então, até por falta de uma oposição boa, eles estão vendo que Bolsonaro vai prosperar. Então, querem aproveitar brechas para combater o governo. Não adiantou dizer, o Bolsonaro fez uma reforma horrorosa contra a sociedade. Não adiantou. A sociedade compreendeu o problema em que a gente se encontra. Originado lá atrás, da porcaria da chamada nova matriz econômica, uma teimosia burra da ex-presidente Dilma, que jogou o país no buraco em que a gente se encontra e que a gente está tendo muita dificuldade de sair. Então, eles querem, essas 3 CPIs, podem ficar muito atentos a isso. CPI da Lava Toga, que se quer buscar investigar o STF. Eu compreendo a boa intenção de todos aqueles que estão querendo essa CPI. Mas há muitos que querem se aproveitar para combater o governo. CPI da fake news. E essa principal CPI da Vaza Jato. Essa é a pior de todas. Porque querem atingir não só o Bolsonaro, querem atingir Moro, querem atingir a Lava Jato. Querem atingir tudo aquilo que a sociedade brasileira elegeu como uma coisa boa. Como a sociedade entendeu aí o maniqueísmo, os mocinhos e os vilões. E elegeu a Lava Jato, os procuradores e o ministro, que na época era juiz Moro, do seu lado. Gente que estava combatendo a criminalidade do colarinho branco, que pela primeira vez na história, a sociedade brasileira presenciou até estarrecida, estupefacta, surpresa, bandidos poderosos ir para a cadeia. Sejam eles da área política ou da área empresarial. Muita gente de alto coturno, de trás das grades, por causa de uma ação vigorosa, corajosa e ousada e dentro da lei. Aqui e acolá, né, havia erros. E a gente apontou alguns erros. Havia erros. Mas a sociedade compreende que, apesar desses erros, o saldo foi positivo. Não que os fins justifiquem os meios.
mas porque erros sempre existirão. Cometeram erros. E esses erros devem ser corrigidos, né, e a gente colocar para frente. Bom dia para o Márcio Manuel dos Santos, Davi Ximenes, o Soares, mandando bom dia na escuta diária, o Eufrásio Francisco, bom dia, Luciano. É lamentável como o judiciário está desacreditado, infelizmente, concordo com suas palavras, meu amigo, é isso mesmo. O judiciário deveria ser aquela coisa assim, é a última, né? Essa briguinha entre executivo e legislativo, é o judiciário. Até hoje está funcionando como um poder moderador, ele não tem esse poder. Ativismo judiciário, ministros falam, né, de procuradores celebridades, né? Também lá no judiciário é só o que vê guerra de vaidades, de egos, ministros brigando diante das câmeras. Um horror, um horror. Então, bom dia para o Marcos, o Antônio Cleilson, seus fãs estão ligados lá no Mirim. Bom dia para o Tatá, bom dia para o Auriclésio Macedo, Gleice Maria lá no Tianguá, Marta Bastos, Gleice, um bom dia para você também, o Alexandre Viana, Helena Soares. Então, diante disso, você vê que está pegando fogo a história e está se dividindo, né, o próprio PSL, e é bom que haja uma depuração dentro do PSL. Muita gente se elegeu também de forma oportunística no PSL. O PSL não tem consistência partidária. Era um partidozinho nanico, fuleiragem. Era. Criou, engrossou, né, o pescoço quando da eleição de Bolsonaro. Muita gente navegou, surfou nesta onda. Auriclésio Quarta, quanta coisa que não virou pizza, né? Marta Bastos, lá em Porto, em Portugal, bom dia para você. Wanderlei Oliveira, bom dia. Então, de volta à cena, o velho guru Olavo de Carvalho, em defesa do presidente, para entender, explicar, olha, o que é que está havendo por trás desse negócio aí? Estão querendo nos dividir, exatamente dentro do nosso discurso, que é o do combate à corrupção, que deve continuar. E esse combate à corrupção deve continuar principalmente fazendo o dever de casa, com que não haja mais corrupção. A Lava Jato já fez um excelente trabalho até agora, deve continuar, não que não deva continuar, deve continuar. Estanque-se a corrupção nesse momento e vamos tratar das coisas, das prioridades, sem descuidar do combate à corrupção, mas a prioridade e o foco neste momento está nas questões econômicas. Há muita coisa para a gente mudar. A reforma da Previdência ainda não está garantida. Lamentavelmente, o nosso cearense Tássio atrasou a reforma. Sem sentido. Ele é um empresário e sabe da importância disso, da reforma. Sabe que alguns investimentos podem estar sendo travados por causa dessa sua demora. Então, nós precisamos agilizar a reforma da presidência. Aí tem uns bobos que estão dito que a reforma é a reforma das reformas. Não, não é. A reforma das reformas é a reforma política, que ainda não estamos falando. Porque tem uma fila de reformas. Tem a reforma da Previdência, fatal, urgente. Estamos atrasados. A reforma tributária também é urgente. Um problema fiscal, nós estamos seríssimos para resolver. E daqui a pouco a gente cuida das outras. Tem que pensar nos 4 anos de governo, se possível, né, 8 anos, para tentar promover as reformas todas prometidas na campanha. Você não consegue. Carlos Bolsonaro disse isso claro, até uma resposta a quem pede urgência na pauta, na agenda que foi aprovada na campanha. Nós temos que, olha, foi eleito o Bolsonaro, mas também foram eleitos os deputados e os senadores. Esse é o regime democrático. É o sistema de freios e contrapesos. Você tem o executivo que propõe e tem o legislativo que reflete, analisa, aprova ou desaprova. Quanta coisa não já foi desaprovada
Quanto à medida provisória não já caiu? Algumas delas até o Bolsonaro tentou passar por cima, no decreto, e aí o STF corretamente vetou. Então, é a prova de que o Carlos estava dizendo. Algumas transformações nós não vamos empreender na velocidade que imaginávamos ou que gostaríamos, porque estamos numa democracia. Então, com base nisso... Pois não, Nilton, você quer falar alguma coisa? Conclua que eu entro aí. Com base nisso. Não, já ia entrar aqui no outro assunto. Isso aqui, com base nisso daí, o Olavo de Carvalho está fazendo uma campanha, aí tem um site Terça Livre, do pessoal que eu conheci, até um pessoal muito interessante, que está fazendo um cadastro. Então, e ontem, o que mais, tendências, né, os trends do Twitter, era eu apoio o Bolsonaro. Ontem teve esse movimento, que há realmente muita gente tentando derrubar. E muita gente até próxima do governo, sem entender muita coisa. É bom a gente ver o que é que está por trás disso tudo aí. O filho de Bolsonaro está com a corda no pescoço. E o Bolsonaro com a faca na barriga, né? Chantageado o tempo todo. Luciano, ontem, voltando de uma consulta médica, já no final da tarde, tive a oportunidade de ouvir a deputada estadual do PSL, Janaína Pascoal, que estava sendo entrevistada ao vivo pela Jovem Pan. E ela fez algumas colocações que eu achei pertinentes, né? E assim, ela coloca que o PSL tem que tomar cuidado para não se parecer com o PT no sentido contrário. E que o PSL tem uma grande característica que as vozes dissonantes, diferente do PT, que todo mundo baixava a cabeça, as vozes dissonantes levantam, se posicionam, geram reflexões, questionamentos. Ela mesma é uma dessas pessoas que se coloca como voz dissonante no momento em que é necessário. E, inclusive, o interlocutor, o jornalista, colega jornalista, espremendo, colocando ela na parede, porque ela não saía do PSL. E ela disse, eu vou para onde? Que opção eu tenho? Eu vou trocar o PSL por qual partido? Me aponte qual é o partido que eu devo ir. Me diga, me mostre. O repórter, ela calou o repórter. Então, assim, nós vivemos um momento em que o presidente Jair Bolsonaro, ele é o grande líder do PSL, porque aquele vivar, para mim, nada é a mesma coisa. Não disse que veio. Está, inclusive, enrolado, intrincado com a história dos laranjas lá em Pernambuco. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele não pode dar costas para o PSL. Ele é o grande líder do PSL. Ele precisa entender que ele tem um fator de liderança a cumprir também com relação ao PSL. Porque não é interessante que o PSL exploda. Não é interessante para o governo. O presidente, quer queira ou não, ainda que diga que ele usou o PSL para se eleger, mas ele se elegeu exatamente no PSL, presidente da República, que não é pouca coisa. É muita coisa. O presidente Jair Bolsonaro, como inclusive você disse ontem, muitos votaram nele exatamente como contraponto a tudo de ruim que vinha reinando no nosso país. Por isso que a eleição também no ano passado teve um certo caráter fortemente plebiscitário, sim, com toda certeza. Então, assim, o presidente precisa assumir um fator de liderança em relação ao PSL. O PSL, como você disse ontem, ou foi sábado, ou foi sexta-feira, é um saco de gato, é um sarapatel, é uma bagunça. E só quem pode arrumar o PSL é o presidente. Ah, o presidente não pode se dizer em relação ao PSL. Então, se o presidente não der o olhar dele em relação ao PSL e der um chega para lá em relação a algumas coisas, o PSL vai se acabar. E isso é interessante para o governo Bolsonaro, não é? Segundo, tem muita gente que está se aproveitando de tudo para detonar o governo. De tudo. Se o presidente der um arroto, vão dizer porque o presidente é isso, é aquilo, não sei o quê, vão cobrar até porque ele deu um arroto a liturgia do cargo. Então, o presidente e os filhos dele têm que estar conscientes de não dar carne a gato, essa expressão, eu escutava desde a minha vozinha homogênea. O presidente tem que tomar cuidado. O filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, inclusive a deputada estadual Janaína Pascoal, deu a entender, concordando com a colocação de
de um dos interlocutores dela ontem na Jovem Pan, que o Flávio Bolsonaro está pressionando para que não assine a história da Lava Toga. Eu, sinceramente, sabe, Luciano, eu diria o seguinte: deixa essa CPI entrar, se ela cair, não é problema do presidente, não é problema do PSL. Se ela cair. Agora, o que não pode é o seu Flávio Bolsonaro ser pouco, mas ele se expõe. Ele é o 17º ou 18º, como você disse, onde foi até ontem colocado isso. Ele que movimentou cerca de 1 milhão e pouco. E o presidente da Alerj, lá no Rio de Janeiro, que é do PT, não estou lembrando o nome do camarada, o camarada movimentou mais de 40 milhões de reais numa suposta história da rachadinha. Então, quer dizer, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele tem que se conscientizar do seguinte: é todo mundo contra ele. Acredito que menos Deus. Então, ele tem que saber que ele está governando o Brasil dentro de uma realidade, de um campo minato. Então, ele tem que saber conduzir as coisas com muita maestria e não dar as costas para o PSL. Porque se o PSL implodir, detonar, não é bom para o governo do presidente Bolsonaro. Essa é a minha opinião. Mas foi o próprio Bolsonaro, o próprio PSL, que indicou o Flávio para ser o articulador para derrubar essa CPI. Na verdade, o governo, o PSL e alguns partidos de governo estão tentando derrubar essas 3 CPIs. O PSL está dividido em relação à Lava Toga. A sua cúpula... O Olímpio, né, Major Olímpio, né, eu percebo ele frontalmente em oposição diametralmente oposta à do Flávio Bolsonaro. Então, isso é muito esquisito. Isso na cabeça do eleitor do Bolsonaro, isso não faz sentido. Como é que o Major Olímpio está numa posição diametralmente oposta à do Flávio Bolsonaro? Isso na cabeça do eleitor do Bolsonaro não faz sentido. A diferença é que o Flávio tem uma preocupação maior com a governabilidade do pai do que o Major Olímpio. O Major Olímpio tem uma preocupação maior com os seus eleitores, com sua reeleição. Isso é um ponto. Segundo, a gente não pode ser ingênuo do jogo da política. O presidente está sofrendo chantagem, sem dúvida. E o Flávio está agindo certamente com a própria autorização do pai. Olha, não tem sentido, não é bom para o governo essa CPI. Se não é bom para o governo a CPI, é óbvio que o governo vai trabalhar contra a CPI. Veja bem, a CPI não é contra o governo nesse aspecto. Não há nada que vá ser investigado dentro do governo. Mas é uma CPI que vai tocar fogo no governo. É uma CPI que vai atrapalhar a governabilidade. É bom para o país que seja atrapalhada a governabilidade nesse momento? Eu acho que não. Então, eu estou... Isso. É um ambiente político que fica todo contaminado, cara. Vai virar uma briga entre o Legislativo e o STF. E o Executivo vai ficar de lado. Vai virar uma praça de guerra entre o Senado, né, porque a CPI é lá no Senado, e o STF. Isso é bom para o país? Seria bom se realmente a CPI tivesse o condão, o poder de punir os caras. Mas não terá. Então será só fogo. E fogo fato. Não vai queimar ninguém. Vai queimar o país. Porque a gente não vai avançar. Não haverá clima dentro do Congresso para você avançar nas reformas. A prioridade vai virar a política. E ontem, o presidente da Câmara, olha só como o presidente da Câmara, ele faz o jogo do camaleão, Luciano Câmara. Ele ontem, sinalizando para a imprensa, que achava muito difícil, pouco provável, que a reforma tributária pudesse ser votada até o final do ano. Olha que desserviço. Esse presidente da Câmara é um camaleão. Ele foi muito bom na Previdência, né? Digo, ele foi muito bom na Previdência, ele agilizou realmente, né? Foi. Mas eu entendo. Na verdade, 3 grandes reformas precisariam acontecer este ano, para, inclusive, a população ganhar com isso. Porque os que estão contra o governo, estão contra a população. Atenção, povo do Brasil! Quem está contra o governo, eu não falo isso
porque prova de amor não está Bolsonaro, não. Mas é claro e evidente, a gente não é atestado. Quem está contra o governo está contra você, cidadão assalariado. Abra do olho. Porque 3 reformas são importantes, precisariam acontecer este ano. Reforma da Previdência, a reforma tributária e a reforma política eleitoral. Para que, inclusive, as eleições do próximo ano já se desse dentro de um novo paradigma. Mas já pensou as eleições do ano que vem acontecerem com o mesmo paradigma que nós estamos sendo obrigados a suportar? Amigo, tende a ser pior. Não aguento mais 33 partidos desse país. Tende a ser pior. Bom, deixa eu dar um bom dia para o Gilardi Sinésio, o Ronald Souza, o Valtelan, o João Almeida, a Catarina Soares e o Henrique Costa. Só para dar uma ideia, eu estou vendo aqui uma discussão no grupo e saiu um antagonista. Tem um deputado que propõe o congelamento do salário mínimo, a possibilidade de congelar o salário mínimo em caso de problemas fiscais. No máximo uns 2 anos, o salário mínimo deixaria de ser reajustado pela inflação. A inflação está 3, por aí, né? Quando coloca a manchete, já é assim, governo estuda congelar o salário mínimo. Isso é uma tentativa de queimar o governo. É óbvio que essa proposta, que é de um parlamentar, pode soar bem na equipe econômica. Puxa, quando o cara vê, eu tenho aí uma economia de 35 milhões, né, bilhões, sei lá, né, eu nem vi os números direito, né? Era um número assim. Então, em termos fiscais, puxa, isso pode acontecer. Mas é óbvio que politicamente isso é inviável. Isso é um balão de ensaio, né, de um lado e de outro. De um lado, que é para ver como é que funciona, como é que é a reação da sociedade, e uma tentativa de desgastar o governo. Claro. Olha aí, mais uma medida impopular do governo. Eu acho que o governo não vai entrar nessa. Para dizer o seguinte, que o governo está lascando e acabando com tudo. Outro dia eu disse assim, rapaz, como é que o governo está acabando com tudo? A uma pessoa, numa conversa formal, Luciano e eu vi. O governo está acabando com tudo o quê? O governo já recebeu tudo acabado, meu amigo. O governo está tentando refazer a casa. Olha, o governo, a equipe do Paulo Guedes jamais pode entrar numa enrascada dessa. E digo mais, os deputados federais, os senadores da República, os deputados estaduais lá nas assembleias do Brasil inteiro, os vereadores das câmaras municipais, só a conta de sacrifício que até hoje eles fizeram, ou se propuseram a fazer, pela situação fiscal da União, pela situação fiscal dos estados e pela situação fiscal dos municípios. Pelo que a gente vê, os caras estão reclamando do miserê, né? Miserê de 24 mil reais, caramba, né? De salário. Bom, o André Lima. Não abre mão de nada, né, Luciano? Não abre mão de nada. O Brasil está entrando, o senhor André Lima falando, o Brasil está entrando nos eixos. O governo está fazendo uma boa administração. Esta CPI irá tumultuar o governo e desviar o foco. CPI sem resultado e punição só tem uma intenção: desestruturar o governo. É a intenção da oposição. Deveria congelar o salário dos corruptos. Antônio Lima falando, bem lembrado. Pois bem, então, por até uma orientação do Olavo de Carvalho, está aí no site Terça Livre, um cadastro da militância bolsonariana. Quem quiser vai lá, se cadastra para dizer, eu apoio o Bolsonaro, estou aqui, coloque o seu nome, o seu telefone, e vão fazer um banco de dados de militância organizada. O PT tinha muito isso daí. E ele lembra que nos Estados Unidos existe essa militância tanto a favor como contra o Trump. Então, aqui tem uma militância contra Bolsonaro, eles estão tentando organizar uma militância a favor do Bolsonaro. E, se possível, financiada. Diz que é assim que funciona em todo o mundo. Então, meu querido, você estava dizendo que estava assim, rapaz, o tempo acabando, direita pode estar em uma enrascada. Isso é a coluna do Érico Firmo, uma coisa doida, né? Então, eu vou até agilizar aqui, né? Ele diz assim, com Witzel, ele vai dizendo que a esquerda, ele mostra que a esquerda está ferrada, lascada, acabou-se, morreu. Mas o título, a direita pode estar em uma enrascada. Não diz que enrascada é essa. E solta umas coisas sem comprovar nada, sem dizer nada, que não faz jus à inteligência do meu querido Érico Firmo.
eu pensei aqui, né? Esse campo da direita tem um problema no médio ou pelo menos longo prazo. Com Bolsonaro no poder, o campo político se atrela a concepções heterodoxas. Não sei que heterodoxia é essa que ele se refere. Digamos assim, ele diz lá, né? Com Witzel também. São ideias estranhas em qualquer momento do último quarto do século, no mínimo. Ele não diz que ideias são essas, mas só joga isso daí. Hoje, encontram eco e defensores, porém é um grande risco para o pensamento conservador ficar vinculado a esse tipo de concepção numa perspectiva histórica. Rapaz, é um enchimento de linguiça e você não entende o que é que ele quer dizer. Aí ele vai dizer o que representa Bolsonaro, aí ele vai dizer que Bolsonaro é muito mais à direita do que Lula foi à esquerda. E vai dizer que Lula, por exemplo, jamais foi marxista. Ele vai pegar uma frase de Lula, de 1975. Quase 45 anos. Puxa, se Lula fosse um cara recolhido, que não gostasse de falar, e você ficasse pesquisando aí uma frase dele, Lula é um falastrão. 44 anos, né, companheiro? Caramba, como é que ele vai pegar uma frase de 75 para caracterizar o Lula? Rapaz, é muito doido, né? Aí Bolsonaro não se... Define o que é a direita. O que é a direita para você, Eric, filho? Pois O que é é. a direita para você? Bolsonaro não se tornou mais moderado, até atenuou o discurso pró-ditadura e abandonou a defesa da pena de morte, bandeiras da primeira década parlamentar. Mas na chamada pauta dos costumes, ele, pelo contrário, radicalizou-se. Rapaz, é uma coisa, diz mais, né? Haver polos políticos claros e bem organizados é bom para a democracia. Olha que coisa boa, né? É ótimo para o eleitor que tem alternativas. Porém, a pretexto de negar tudo que a esquerda é, a direita bolsonarista avança contra alguns marcos civilizatórios. Quais marcos civilizatórios, Érico? Ele solta uma frase dessa, de impacto, mas é vazia como um balão. Você dá uma bexiga de aniversário, de festa de aniversário. Que marco civilizatório foi agredido pelo Bolsonaro? Aí fala ainda mais. Isso, no longo prazo, poderá ter um custo alto para os conservadores. Qual é o marco civilizatório que foi ofendido pelo Bolsonaro? Afinal, aí ele vai terminar assim, afinal, daqui a uma década ou duas, será que as pessoas irão aplaudir a restrições de verbas para pesquisa científica? Que canalice, Érico! Você acha que isso é uma coisa ideológica? É o pensamento do Bolsonaro? Restringiu a verba porque faltou dinheiro. Faltou dinheiro por uma política econômica ideológica da esquerda, da Dilma. Rapaz, que coisa horrorosa. Será que verão como razoável o questionamento a dados de satélite sobre desmatamento? Rapaz, daqui a 3 meses ninguém vai mais se lembrar disso. Nomear o próprio filho para a embaixada será visto como algo correto. Isso acontece no mundo inteiro. Nos Estados Unidos é para dar e vender esse tipo de coisa. Fazer diplomacia chamando de feia a primeira-dama, isso não foi diplomacia. Foi uma resposta. Tudo bem. Não é que a gente deva dizer. Mas foi uma resposta à altura para o idiota do Macron, que tentou ferir a soberania brasileira. Bolsonaro deu um chega para lá, no estilo dele. Era o que devia fazer o quê? Baixar a cabeça, seu Monsieur Macron, o senhor está correto? Ora, o fim da demarcação de terras indígenas vai ser visto como uma política bacana? Depende, né? No espectro conservador mais amplo, para além de Bolsonaro, será que apreender livros será visto como positivo? Uma positiva herança da Idade Média? E aqui ele foi baseado no ECA, meu irmão. É o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que tem que ter, os pais e as crianças devem ser alertados sobre esse tipo de coisa. E o que o Crivella pediu, ele está dizendo que foi o Witzel, foi o Crivella. O ECA que é da década de 90, do início dos anos 90. Aí ele disse, olha, tem que colocar aí, vocês têm que colocar uma observação ou lacrar os livros. Como não foi obedecido aquilo que preconiza o ECA, a consequência é a apreensão dos livros. Rapaz, poderia não ter escrito, né? Sei lá, dizer, olha, não foi possível escrever. A outra, assim, isso aqui é só questão como está ruim o Jornal Povo, né?
Olha a redação na matéria de esporte. Brasileirão. Isso é num textozinho pequeno e de destaque. Por isso que eu vi. Com ataque pouco efetivo, o Ceará tem dificuldades para marcar gols. Vamos lá. Somados, os centroavantes Felipe Cardoso e Beckson somam 2 gols. Somados, somam 2 gols, né? Poderia ser totalizam 2 gols. Qualquer coisa, menos uma barbaridade estilística como essa, né? Bom, aí você achou que poderia ser a mesma coisa nas próximas eleições? Pode ser pior. Lamentavelmente, não. Eu vou guardar isso para amanhã. O que é que os nossos amigos, queridos parlamentares, estão pensando para as próximas eleições? Para livrar a cara deles. Para que os partidos não sejam punidos. Para que possam usar o dinheiro que é nosso para pagar advogados e defender a bandidagem deles. Bom dia para o Antônio Lima, para a Geângela Mesquita, o João Saraiva, a Catarina Soares, dando um bom dia para nós e desejando um ótimo programa que já está no fim. Meu querido Newton, 6h57, hora de dar tchau, né? De desfazer. Exatamente. Está na hora de desfazer a nossa conexão Fortaleza, Sobral, Sobral, Fortaleza, Paraíso, Assunção, Assunção, Paraíso, e voltar aqui na Paraíso FM ao comando do nosso querido Assis Nascimento. E aí, se despedindo o nosso Newton Mourão, para a entrada do nosso querido colega, amigo, simpático, Carioquinha. Amigos todos, muito obrigado pela audiência. Um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Esse é Luciano Kleber que retorna, volta amanhã